Olá, está no ar mais um programa Nossa Entidade. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da Casa Ninho de apoio à criança carente com câncer. E para falar deste assunto, eu recebo no estúdio Fábio Felipe de Mello, diretor vice-presidente. Fabiana Pinho Bicalho, assistente social. Maria Júlia de Souza Trabac, paciente. E também a mãe dela, a Denise Andrade de Souza Trabac. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, para abrir o programa, eu gostaria de começar perguntando para o Fábio, que é vice-presidente da Casa Ninho, que faz esse trabalho tão bonito, né, tão importante com as crianças. Como que começou? Como tudo começou? Eu queria conhecer um pouquinho da história, né, de vocês. Certo. Então, Catarina, na verdade a Casa Ninho começou em meados dos anos 90, né? Com um grupo de médicos mesmo que, vendo a necessidade, vendo o engajamento de hotelaria, na parte de hotelaria, de um assistencialismo social em cima dessas crianças, desses pacientes, resolveram fundar, né, uma unidade onde conseguiríamos abrigar essas crianças que estivessem em tratamento no hospital. Então, assim, a função nossa e de outras entidades, né, como a nossa, é de fazer todo esse serviço de amparo, de assistência às crianças na parte psicológica, transporte, hotelaria, uma vez que o hospital não consegue suprir essa demanda, né? Então, hoje a gente recebe crianças praticamente da América Latina, da América do Sul inteiro. A gente atende, o principal foco, óbvio, é o Brasil, mas os hospitais, como um todo, eles não têm hoje a capacidade de fornecer essa parte aos pacientes. Ou seja, as crianças vêm, os adolescentes vêm, eles fazem o tratamento no hospital, né? Porém, não tem para onde ficar, e aí que entra a nossa parte, né, de apoio a essas crianças, essas mães e esses adolescentes que vêm para tratar aqui em São Paulo. Hoje, nós somos referência na América do Sul em tratamento de câncer infantil, né? Então, deu-se início numa unidade no bairro da Aclimação, na Avenida Aclimação, onde, eu me lembro, nós abrigávamos 10 crianças e 10 mães, né? Num total de 20, entre crianças e adolescentes, nós abrigávamos 20 pessoas que vinham fazer os seus tratamentos e não tinham onde ir, e a gente dava todo o amparo, né, na parte de alimentação, higiene pessoal, transporte. Com o passar, né, dos anos aí, do período, nós recebemos em Comodato uma outra unidade, uma casa bem maior, onde veio a vontade de expandir esse tipo de tratamento, de amparo, né, a essas crianças. Então, nós reformamos essa casa, demos a condição mínima, né, de estrutura para abrigar crianças onde vinham fazer esses tratamentos, né, e precisavam passar um período longo aqui em São Paulo. Então, nós montamos essa segunda unidade, onde hoje permite nos separar os adolescentes das crianças. Então, hoje, a Casa Ninho, ela conta com a unidade de crianças de 0 a 13 anos e uma de 14 a 18. Tá. Né? Então, o número, evidentemente, de pacientes e leitos, ele aumentou, né? Hoje nós estamos aí atendendo, basicamente, aí são 36 crianças com 36 mães. Nós temos leitos para abrigar esse número de pessoas hoje, número de pacientes hoje. Tá. Então, quer dizer, então, para o pessoal de casa entender, o trabalho é mais ou menos assim, as crianças e adolescentes que receberam um diagnóstico de câncer, sim, elas precisam vir para São Paulo, onde tem os melhores tratamentos de câncer. Sim.
Só que elas vêm de regiões muito afastadas, Sim. né? Inclusive de outros países, como o Fábio mencionou. Isso. E aí elas não têm onde ficar. Quer Não. dizer, além do tratamento, que é um tratamento longo muitas vezes, enfim, envolve custos, elas não têm onde ficar, então a casa realmente funciona como um alojamento para essas famílias. Exatamente. Na verdade, ela acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma extensão do hospital, né? Na qual, com a seguinte diferenciação, ali nós fazemos de tudo para a criança que não sinta, né, aquele ambiente hospitalar, para que a criança e a mãe não sinta que, embora ela esteja passando uma dificuldade, um momento difícil, mas que ali a gente consiga, né, planejar dias agradáveis, né, com várias atividades, situações onde a mãe interage com as nossas voluntárias, onde as crianças têm a condição de brincar, os adolescentes de mexer numa internet, né? Ter uma vida exatamente, normal, uma vida normal, né? E assim, com isso a gente consegue que os tratamentos tenham um resultado extremamente positivo, entendeu? Porque as crianças, quando vêm para a nossa instituição, elas vêm realmente numa condição muito complicada. E a gente percebe que esse trabalho que a Casa Ninho faz, através do nosso corpo administrativo, né, através das nossas voluntárias, elas devolvem, né, para essas crianças que a gente costuma, entre nós lá da diretoria, falar que é fácil trabalhar com a criança, porque a criança tem sede de vida, né? Então, assim, você, com pouco que você cede para essas crianças, com o mínimo de estrutura que você dá, você vê que o retorno é muito satisfatório, é muito bom, tanto a nível de tratamento, como a nível social. E a criança quer brincar, né? Se divertir, independente de qualquer situação. Fabiana, assistente social, bem-vinda. Muito obrigada. Fabiana, eu queria perguntar um pouco do seu trabalho, como que é a sua rotina na Casa Ninho. Conta pra gente como que é o seu trabalho lá. Bom, basicamente, como é que funciona? Como é que esse paciente chega até a Casa Ninho, né? Então, o médico da cidade de origem faz contato com o médico aqui de São Paulo, via SUS. Esse paciente é encaminhado para realizar o tratamento em São Paulo, por não ter o tratamento na cidade de origem, né? E chegando aqui, tem o tratamento, tem o hospital, né? Mas não tem onde ficar, como o Fábio mencionou agora há pouco. Então, o assistente social do hospital de origem, diversos hospitais de São Paulo, né, onde a gente recebe esse paciente, essa acompanhante, entra em contato comigo e solicita essa vaga, né? Então, na nossa casa, seria paciente de 0 a 18 anos, de ambos os sexos. Agora, acompanhante, é um acompanhante do sexo feminino. Pode ser a mãe, vó, tia, a grande maioria são as mães mesmo, né, que acaba vindo. Mas basicamente é dessa forma que esse paciente chega. E depois de hospedado, né? Então aí durante esse período, aí eu vou acompanhando tanto o paciente quanto mãe, questão das necessidades do dia a dia, outras demandas também. Se a gente pensar, essa mãe está deixando para trás outros filhos, marido, família, casa. Então essa questão social acaba interferindo muito, né? Então você larga toda a sua vida, você tem que abdicar da sua vida para poder vir em busca do tratamento, né, da cura do seu filho em outro lugar que você não conhece ninguém, né? Então, isso a gente tem que trabalhar todos os dias com essas mães, porque elas têm que estar bem para poder ajudar os filhos também a ficarem bem. E é muito importante também para a criança, adolescente, também ter essa mãe ou essa avó durante esse processo. Sim, com né, certeza. Fabiana? É fundamental ter alguém com quem ela tem um vínculo, né, que tem amor, para poder ajudar a superar essa fase. Tá certo. Conhecer um pouquinho da Denise, que é a mãe da Maria Júlia, que é paciente na Casa Ninho. A Denise, eu queria que você bem-vinda. Obrigada. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente te conhecer. Então, aos 2 anos, a Maria já foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Aí eu fui encaminhada para o GRAAC, onde ela fez a primeira cirurgia. E depois ela começou a fazer 18 meses de quimioterapia. Aí eu não tinha onde ficar
E a assistente social entrou em contato com a Casa Ninho, solicitando uma vaga, eu fui recebida, vai fazer 6 anos. E assim, é muito importante, né? A gente agradece a Deus por existir a Casa Ninho, porque para a gente que vem de fora, igual a Fabiana falou, é complicado você largar família. Eu só tenho a Maria Júlia, mas tem mães lá que tem outros filhos. Aí você larga o esposo, larga os filhos, para chegar em São Paulo já tem um diagnóstico não, às vezes, né, é complicado do filho. E para você se tratar sem saber para onde você ir, é difícil. E a Casa Ninho, além da hospedagem, do transporte, da alimentação, tudo que a gente precisa, a gente tem lá. É como a Casa Ninho, como se fosse, é um ninho de amor. É um ninho de amor, de alegria. As crianças se divertem muito, que eles não têm, assim, a noção do que está se passando, né? Então, assim, para eles tudo é divertimento. Tem uma professora também, né, que dá aula para eles, né, a tia Zezé, que ajuda também nessa parte escolar, né, que também é muito importante, né, que às vezes ficam meses, aí tem uma professora que está ajudando também, e tudo assim, eles pensam no bem-estar do paciente e das mães. E tudo que a gente precisa, né, a casa está sempre, né, pronta para estar ajudando. Suporte. Sim, sim, né, do psicológico, a Fabiana, tanto com as meninas do administrativo também, estão sempre assim, sabe, dando maior força para a gente nos momentos difíceis, né. Então, assim, a gente se sente, é a nossa casa em São Paulo. Né, a gente fala que é a nossa casa que nós temos aqui em São Paulo. Graças a Deus, assim, é muito bom mesmo. A gente se sente em casa mesmo. A Maria Júlia está com quantos anos? Está com 9. Com 9. E ela foi diagnosticada? Aos 2 anos. Aos 2 anos. Então, quer dizer, você já está nesse processo há... 7 anos. 7 anos. Entre indas e vindas? Isso. Aí foi manutenção, aí voltou agora em novembro, só que aí deu uma recidiva, né, da lesão. Aí começou a fazer rádio, né, que tem hoje a 4ª sessão dela de rádio. Aí eu não tenho previsão para ir para casa. Aí vou passar Natal, Ano Novo, mas a gente passa feliz. O importante é o tratamento dela, tendo aonde ficar e, né, a casa sempre está tendo suporte, é festinha. Eles, então, assim, para eles às vezes preferem ficar aqui do que ir embora. Que não tem, assim, a noção, né? Mas, assim, é muito importante, é muito bom mesmo. E vocês vieram de onde? Do Espírito Santo, Cariacica, um município, Espírito Santo, estado. E como que foi essa mudança, né? Quer dizer, já tem o susto de um diagnóstico como esse de câncer, a Maria Júlia criança, e de repente vim para São Paulo, né? Uma outra cidade, uma outra cultura. Eu queria que você falasse um pouco como que foi esse período de adaptação em relação, né, mesmo à alimentação, o clima da cidade. Como que foi isso? Conta pra gente, a Denise. Então, no começo foi bem difícil, porque você vê São Paulo, né? Muito movimento, é uma cidade assim, né, a nível Brasil, até na América Latina, é uma bem desenvolvida. A gente sabe que o tratamento aqui, né, é o melhor, né? Então, assim, no começo a gente sentiu aquele baque, assim, o frio, o Espírito Santo é quente, apesar que agora tá quente, mas na época do frio a gente, né, passa-se, né, um apertozinho, mas assim, a gente vai se acostumando. Né, que a gente não faz por um filho, né? A gente vai se adaptando, a casa também sempre está disponível para estar ajudando em tudo, e isso acho que colabora muito, né? Ajuda muita gente. E devagar a gente vai sim se acostumando, né? Não tem jeito, vamos se acostumando. E como o período já passa assim, 7 anos, então você já tem aquele, né? Aquele processo de estar já familiarizada com o clima, com a culinária, né? No começo é difícil, mas a gente vai passando. Fábio, como que você vê essa questão, né, ao longo desses 25 anos aí de trabalho, essa questão da adaptação mesmo, esse choque cultural, vamos dizer assim, é algo que realmente precisa ser trabalhado com essas famílias? Como que você vê essa questão? Sim, Catarina. Esse aí talvez não, para nós é um dos maiores desafios, né, a situação das crianças aí. Por quê? Porque é o seguinte, nós, lá na Casa Ninho, nós temos aí um corpo voluntariado muito, muito bom, muito bacana, que dá esse amparo. Porque é o seguinte, são regiões extremamente, nós atendemos, vamos falar a nível Brasil, nós atendemos do Amazonas, né, como diz o Chagão, do Oiapoque ao Chuí, nós atendemos do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Você pega uma família, uma mãe, uma criança que vem do interior do Amazonas. Então a gente, com costumes, com hábitos, muito né? diferentes, extremamente diferentes.
Então, assim, até nós tivemos um caso aí recente de voluntárias nossas, a Fabiana está aí, que teve que ensinar a mãe a comer com garfo e faca porque não sabia, né? Quer dizer, então, comia com exatamente, as mãos. comia com as mãos. Ou seja, então esse trabalho a gente também faz. A gente está, um parênteses, né? A Denise estava falando do caso do clima. A maioria dos nossos pacientes, né? Das nossas crianças, às vezes, que vêm do Nordeste para cá, praticamente, em muitos casos, nem roupa eles trazem, né? Para São Paulo. Quer dizer, são famílias muito exatamente, carentes, né? Extremamente carentes. Então, assim, eu costumo dizer assim, a periferia, a região, né, bem carente de São Paulo já é complicado. Você imagina no interior, né, do nosso país, do nosso Brasil. Então, assim, no interior, que eu digo interior do sertão mesmo, do norte, nordeste e até do sul, né? Então, assim, essa preocupação a gente tem. Então, assim, tem que separar roupas, né? Nós temos uma parte que vai para bazar, que é onde a gente comercializa para arrecadar fundos para manter a casa, mas uma boa parte a gente já deixa separado lá. Porque o que acontece? São roupas, calçados, porque eles vêm sem nada. Entendeu? Então, assim, quando chega aqui, é comum chegar, às vezes, enrolado num cobertor, num pedaço de pano, e a gente vai e faz todo esse trabalho. Então, assim, a ideia é a gente cuidar, né? Ser um braço, estender, ajudar o hospital no sucesso do tratamento da criança, mas também inserir as mães, né, as responsáveis, num contexto, devolver elas, por exemplo, agora também, recentemente, a gente teve algumas voluntárias que estavam dando aula de artesanato para as mães, não é isso? Então, assim, de devolver também para a origem, para a cidade de origem, para a sociedade, entendeu? Essas mães com uma condição melhor, né, do que chegaram. Assim. Entendeu? Então, assim, as crianças a gente trata, tá, mas as mães também. Então, assim, a gente também se preocupa no aspecto psicológico, porque você foi bem colocado. A mãe chega aqui, o que vai ser? O que vai acontecer com o meu filho? Venho para um lugar estranho, né? Venho para uma terra onde tudo é corrido. Quer dizer, um trânsito, né? caótico. Um trânsito caótico. Uma rotina muito diferente. Exatamente, né? Embora nossos motoristas fazem o trabalho de leve e traz essas mães nos hospitais, né? Em geral, dos passeios, mas isso assusta, né? É uma cidade que assusta. A Denise já está mais acostumada, mas você tem mães que realmente isso assusta. Fala, poxa, onde eu tô? Né? Então, assim, a ideia é também o lado, né, da gente cuidar do lado da família, né, para que elas não sinta tanto né, o reflexo do que é uma metrópole. E que quando voltarem para as suas cidades, quando elas retornem com uma condição, né, de assim, como é que eu dizer, culturalmente, de tentar fazer algo na sua cidade, né, melhor para o seu filho, ou até na comunidade onde ela vive, que ela consiga, dentro dessa comunidade, ela passar um pouco do que ela aprendeu aqui conosco. Sim. É um trabalho muito assim, complexo, porque assim, você não sabe, a gente não tem um acompanhamento, porque a distância é muito grande, né? Então, assim, a gente não tem como monitorar algumas situações. A gente monitora, assim, quando sabe que vem fazer, quando a criança vem fazer as manutenções, né? É que você consegue mensurar como é que está sendo a evolução. Né? Então, você vê que a mãe chegou de um jeito, quando ela retorna, ela já retorna de uma forma diferente. Então, você vê esse quadro evolutivo, entendeu? Mas, assim, em linhas gerais, quando a criança tem alta, definitivamente a gente perde esse vínculo. Mas é um trabalho que a gente é gratificante, porque a gente tem que, né, abranger a criança, abranger a mãe, né? A gente também não esquece da extensão dos familiares. Muitas crianças têm irmãos, irmãs, entendeu? E aonde dá para a gente amparar nesse sentido, a gente faz.
Você, Fábio, tocou num ponto importante que é essa questão do transporte, né? Sim. Quer dizer, além da moradia, desse alojamento, que é muito de fundamental importância, né, durante o tratamento, a questão do transporte, porque a criança tem as consultas, tem o tratamento, às vezes pode até sair mais tarde do hospital. Como que funciona essa questão do transporte que vocês proporcionam? Não sei se a Fabiana quer responder. Como que é essa logística? Conta pra gente, Fabiana. Então, nós temos 2 motoristas, né, na casa. E aí tem o horário que a gente acaba organizando dentro da demanda, né, da casa. E então o motorista leva os pacientes, então vai passando em vários hospitais, vai deixando todo mundo. E aí conforme os pacientes vão sendo liberados, o motorista depois passa buscando todos, né? Então, por exemplo, se vai logo cedo para o hospital, é só um exame, depois já liga, o motorista já busca. Até para não ficar muito tempo no hospital. Esperando os demais que vão ficar mais tempo. Exatamente, sem necessidade. Porque senão a criança acaba ficando estressada, cansada, com fome, a mãe também cansada, né? Então a gente procura sempre otimizar essa questão de buscar o paciente o quanto antes. E se o paciente precisa sair mais tarde, assim, vocês conseguem buscar também? Isso, nós temos o horário, né? À noite nós não temos um motorista na casa, né? Mas a gente sempre organiza e elas, conforme vão chegando na casa, a gente vai orientando, né? Questão da rotina, né? Horários, enfim. Então elas vão adequando no hospital, agendamentos de exames, de consultas, procurando sempre encaixar dentro do horário porque elas, né, consigam aproveitar esse transporte da casa. Para que facilite a vida aí de todo mundo. Isso, com certeza. A Denise, é importante esse transporte, né? Muito. Você aprendeu a andar rápido pela cidade? Como que foi esse processo? Porque São Paulo é uma cidade enorme, né? E até que eu aprendi. Aprendeu? Aprendi. Andar de ônibus, de metrô? Sim. Tá se virando bem. Sim, graças a Deus. Mas é muito importante que leva, a Fabiana falou, leva, busca, a gente liga, né, marca o horário que a gente está e tenta conciliar os horários, né? E graças a Deus é bom, tranquilo. Até hoje deu tudo certo. Sim. Falando um pouco dos desafios da entidade em questão de recursos, né, financeiros, quer dizer, são muitas crianças, quer dizer, que estão lá na entidade por um período muitas vezes indeterminado, vocês não sabem quanto tempo elas vão ficar, e isso envolve um custo. Queria que vocês falassem um pouco para a gente como que vocês fazem para manter esse trabalho de vocês e até para que o pessoal de casa que queira colaborar, que sensibilize com a causa, possa encontrar um caminho de poder ajudar vocês. A gente, o ano passado aí nós tivemos uma situação muito complicada, o país como um todo, né, economicamente a gente atravessou uma situação muito difícil, a queda na arrecadação ela foi substancial, né, então nós tínhamos doadores que colaboravam, né, com uma certa quantia. Esses doadores, alguns diminuíram substancialmente essa doação e outros até né, deixaram de doar. Então, assim, não tem como a gente, né, cobrar isso aí, porque a gente entende a situação que o país atravessou. Nós sentimos na pele essa dificuldade. Nós tivemos que nos reinventar, né? No sentido de fazer... nós tínhamos uma cultura de fazer um outro encontro beneficente, isso passou a ter uma rotina maior, então almoço beneficente, dia da pizza beneficente, e aí sucessivamente. Nós temos um bazar permanente, né? Nós abríamos 2 vezes por semana, hoje a gente abre um dia a mais, né? Justamente para suprir a demanda. O grande problema nosso, a gente impacta aí na mão de obra, mas a gente, com as voluntárias lá, a gente conseguiu equalizar isso. Então, assim, hoje basicamente a Casa Ninho ela vive das doações voluntárias, né? Algumas empresas, alguns voluntários mesmo, de pessoa física, algumas doações de pessoa física, ou melhor, o bazar permanente, né? E essas ações beneficentes, almoço, jantar, enfim. E recentemente nós tivemos aí
numa rede varejista, né? Nós montamos uma tendinha com a Casa Ninho, onde nós angariamos um valor substancial em alimentos, né? Que dá para suprir a demanda aí para os próximos meses, né? Foi muito bom, resultado muito bom. E assim, agora, o que eu tenho, né? O que eu queria passar, na verdade, é o seguinte, e esse período a gente já notou, por exemplo, da segunda quinzena de novembro para cá, que as coisas vêm, né? Tomando uma outra proporção, as coisas vêm evoluindo, né? Então, no aspecto das doações, enfim. Mas as pessoas, elas costumam se solidarizar mais nesse período, né? De Natal, de Ano Novo, de festas. Então, a pessoa, ela fica mais emotiva. Mais sensível. Exatamente. Só que a Casa Ninho é assim, o nosso compromisso é de janeiro a janeiro. Então, assim, o que a gente sente, entendeu? Que ao longo nos outros meses, fora essas festividades, que a coisa ela meio que se perde, né? As pessoas parecem que esquecem, vira a página, quando chegar novembro, dezembro eu ajudo de novo. E não é assim, né? Então nós temos crianças, nós temos mães que literalmente dependem 100% do nosso trabalho, da nossa dedicação, de janeiro a janeiro. Eles não vêm só em novembro, em dezembro, né? Então é assim, janeiro está aí, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então eles literalmente dependem 100% da gente. Então, e a gente sente que ao longo né, nos períodos existe uma certa comoção no Dia das Crianças, né? Mas o resto do ano isso se perde. E essa é a nossa dificuldade, entendeu? Então a gente às vezes passa um primeiro semestre bem complicado. No segundo a coisa começa a evoluir. Entendeu? Fábio, dá uma segurada, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Okay. O programa Nossa Entidade vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. O programa Nossa Entidade está de volta e hoje eu converso com representantes da Casa Ninho, que oferece apoio a crianças carentes com câncer. Bom, no primeiro bloco a gente estava falando um pouco a questão dos desafios financeiros, como manter uma entidade como essa, que ajuda tantas crianças. Eu queria voltar um pouquinho mais nesse assunto, Fábio. Além da ajuda financeira, que outras ajudas vocês precisam? Quer dizer, doações de roupas, alimentos... Conta pra gente um pouquinho das necessidades que a entidade tem hoje, as necessidades principais, até para que quem estiver em casa e puder colaborar e quiser ajudar, possa colaborar com o trabalho de vocês. Sim. Hoje, a gente realmente passa por um processo aí. Nós tivemos recentemente agora uma reforma na nossa sala de aula, né? Onde a gente conseguiu com algumas doações, a gente... conseguiu dar início, né, na reforma dessa sala. Hoje ela já está praticamente pronta, mas nós tivemos que botar a mão no caixa para terminar essa sala. Enfim, isso evidentemente é aquela história, né? A gente tira de um lugar, depois tem que correr para cobrir do outro, enfim. Então hoje, basicamente, a nossa entidade depende de recursos financeiros, sim, né? Das pessoas que... Tanto pessoas físicas quanto pessoas físicas e jurídicas, exatamente, que assim, sensibilizem com a nossa causa, né? Nós precisamos doações, né, de roupas, porque assim, as crianças vêm, aquelas roupas são direcionadas para elas, as mães às vezes não têm, a gente direciona para elas, enfim, aí acaba a gente fica tendo que, né, se desdobrar aí para arrumar roupa para essas crianças, alimentos. Recentemente tivemos problema com leite, né, que teve uma criança que não podia tomar determinado tipo de leite e nós tivemos que angariar recursos para comprar um leite específico
né, para essa envolve criança. até um custo a mais. Exatamente, envolve um custo bem, bem fora, né? Bem superior do que a gente estava programado. Enfim, as crianças têm um cardápio, né, variado. Nós temos uma nutricionista voluntária que nos apoia nesse sentido, nós temos as cozinheiras, enfim, toda a parte de alimentação, né? Quando a gente fala alimento, é arroz, feijão, frango, proteína, né, cereais, enfim, no aspecto geral aí. Nós tivemos essa ação recentemente nessa rede varejista que conseguimos um bom suporte na parte de não perecível, mas as outras situações a gente também precisa, né? Frutas, verduras, legumes, enfim. Quem quiser, né, conhecer a Casa Ninho está aberta, entendeu? Para que pessoas que se sensibilizem com uma causa como essa, que queiram ajudar, participar de alguma maneira, entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa, poxa, eu não tenho, mas eu posso ir, eu posso ver, posso passar uma tarde com as crianças. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Às vezes, uma criança precisa, sabe, de um abraço, de um carinho, a mãe precisa bater um papo, trocar uma ideia, conversar sobre como que é o mundo dessas pessoas, enfim. Ou seja, toda ajuda, ela é bem-vinda. Né? Desde da ajuda financeira, desde a ajuda material, mas ajuda psicológica também, a ajuda espiritual. A pessoa vai na casa, passa uma tarde lá, brinca com as crianças, vai ver o que é uma realidade, né? Vai sentir de perto o que é realmente a realidade, o que é, como funciona, o que você pode fazer, né? Para diminuir. A gente não vai conseguir acabar, né, com o drama, com a situação do mundo, mas assim, a gente pode diminuir. Se a gente contribuir com um pouquinho, né, se cada um fizer um pedacinho, eu acho que assim, a gente vai conseguir minimizar muito, né, a carência dessas crianças, dessas mães, dessas famílias que passam por esse problema, né, que a gente enfrenta rotineiramente, entendeu? Fabiana, o Fábio tocou num ponto que eu acho bastante importante, a questão da alimentação também, né? Sim. Então, quer dizer, além da moradia, do transporte, ainda tem alimentação. Sim. E às vezes muito específica, porque o paciente que está passando por um tratamento tão pesado como esse, tem uma restrição alimentar. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês fazem. Vocês têm, então, uma nutricionista. Como que funciona isso? Isso, então, no hospital onde essa criança, esse adolescente realiza o tratamento, né? Então, vem essa identificação de uma dieta diferenciada. Então, aí essa mãe traz pra gente, né? O que não tiver na casa, nós vamos comprar ou vamos buscar parceiros para que possam nos ajudar, né? Nos apoiar na compra de alguns produtos. E ou a cozinheira prepara, ou a mãe também prepara, que muitas vezes as crianças, elas sentem saudade do tempero da mãe, da comida da mãe, né? Então, além de ter uma profissional na casa preparando as refeições, as mães também têm essa liberdade, né, de estar fazendo a comida para a criança. Aos finais de semana elas combinam entre elas, algumas fazem a comida, né, da cidade de origem para remeter um pouco a lembrança, né? Que é um momento de comunhão também, né? Isso, exatamente. Então aí a gente concilia as duas coisas, a questão da necessidade, indicação médica e também a questão do emocional, né, de cuidar mesmo, tanto da criança quanto da mãe. Tá? A Denise, como que é a alimentação da Maria Júlia? Ela passa por alguma restrição alimentar? Como que é? Ai, graças a Deus não, é tranquilo. Ela não tem restrição para alimentação. Aí ela come sim de tudo normal. E você costuma fazer os alimentos dela? Como que é? Às vezes, como a Fabiana falou, né? Final de semana a gente fica se revezando sim, para estar fazendo, né? Para todo mundo, né? Igual falou, né? Cada um tem uma culinária diferente, tem um tempero diferente. Aí a comida de mãe é diferente, né? Aí a gente acaba se combinando e fazendo.
né, para todo mundo. Acaba sendo aí um momento de entretenimento um pouquinho Sim, para vocês sim, também, sim, né? Comer sim. uma comida boa, conversar um pouco. Ah, não, faz a comida tão sua diferente aí pra gente hoje. Aí a outra também, porque cada um tem um tempero, não tem jeito, né? E cada um é de um estado, então a culinária é diferente. É bem diferente. Né? Você sentiu muito essa diferença? Não, até que assim, no começo eu não senti tanto não, porque, né, a gente está acostumado. Mas tem pessoas que sentem, né? O pessoal, principalmente o pessoal do norte, né, Fabiana? O tal do cuscuz, né? O tal do tacacá, do tucupi. São que, aliás, bem aqui em São Paulo tem um acostumados. restaurante de comida acriana. Que é muito bom, que é mais forte o tempero, né? Tem criança lá que é, né, o Vitor mesmo da cara, é só cuscuz, já é acostumado lá do Recife a comer. Igual a Maria Júlia já não tem costume, porque no meu estado já não tem esse costume, né? Aí às vezes estranha um pouquinho, mas depois vai se adaptando, a mãe faz também, né? Casa toda a liberdade pra gente estar fazendo, né? Ai, meu filho, né, quer comer uma comida diferente, né? Às vezes a mãe também pode fazer questão Sim, de fazer, sim, né? sim. De cuidar de mais de perto da alimentação. Sim, a casa toda essa liberdade pra gente estar fazendo também. Isso é muito importante, né? Porque eles acabam sentindo às vezes falta, né? Igual falou, o tempero da mãe, né? Com certeza. Lá tem um horário determinado para o almoço, para a janta? Sim, tem o horário do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar. Quer dizer, são 4 refeições. Isso, mas, por exemplo, se um paciente chega após o horário do almoço, a mãe tem total liberdade de ir até a cozinha, né? Pôr a sua comida dela, do filho, esquentar e comer normalmente fora do horário. Bom? Tá certo. Eu tenho um dado aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Que diz que o Brasil, o câncer é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes, né? Então a incidência do câncer infantil é de 2%, sendo no Brasil uma das 5 maiores causas da mortalidade infantil. Quer dizer, é muito alarmante, né? Sim. São números que nos entristecem. Eu queria comentar com vocês o seguinte: a gente sabe que um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, a criança tem muita mais chance de sobreviver, né? De ter uma qualidade de vida. Queria saber, na opinião de vocês, as crianças que normalmente chegam na Casa Ninho, elas já chegam com um quadro muito avançado, ou no início, ou não tem uma regra? O que vocês podem comentar sobre isso? Por que essa taxa é tão grande? Se o diagnóstico for precoce, ela tem uma chance de sobrevida. Quer dizer, por que é a primeira causa de morte no Brasil? Como que vocês avaliam essa estatística aqui assustadora? Bom, nós temos como experiência, ao longo desses 25 anos, nós tivemos aproximadamente 3.500 crianças que passaram entre crianças e adolescentes que passaram em tratamento conosco. Nós recuperamos algo próximo aí de 85% dessas crianças. Tá. Tá? 85%. 85%. Quer dizer, uma taxa extremamente alto. de sucesso, Exatamente. Né? Agora, isso deve-se a quê? Ao diagnóstico precoce, né? Ao tratamento, né? Ministrado pelos hospitais, né? Pela rede hospitalar, na qual nós temos os contatos, ao tratamento psicológico, ao tratamento que a gente consegue de alimentação, de qualidade de vida para essas crianças, né? Porque muitos casos, por incrível que pareça, nós temos casos aí de câncer, onde quando a criança chega, a doença já é complicada, mas ela chega com casos de desnutrição. Então isso também é um fator, entendeu? Que eleva, exatamente, agrava essa situação. Não é só o câncer em si, vamos dizer. A criança já vem com uma deficiência aí de alimentação e de outras coisas. Exatamente. Agora, infelizmente, o câncer ainda, ele é uma... nós podemos dizer o seguinte, o câncer, assim, a palavra câncer, ela assusta. Mas a criança, se a gente pega ela com diagnóstico recente, precoce, uma coisa já... que nos deu a mínima chance de luta, a gente recupera. Isso que é muito legal. A criança tem uma maior chance de recuperação? Sim, a criança, que eu falei no início da nossa entrevista, a criança ela tem sede de vida. Isso ajuda? Então, muito. Então, por exemplo, psicológico, exatamente, né? porque ela não tem a noção, né, do que efetivamente está acontecendo. Então, o tratamento psicológico, o tratamento de carinho, de amor, de nutrição, isso ajuda muito, muito. Então, assim,
Quando você pega uma criança dessa, que ela vem... Se a gente tem... a médica Célia que trabalha conosco, ela fala, se a gente tem um mínimo de chance, a gente vai brigar até o final. E é comum a gente sair vitorioso dessas brigas. É comum a nossa vitória. Agora, infelizmente, existem situações que são extremamente graves. E que a gente, né, a gente não desiste. Mas a luta, ela é cruel. Então, assim, os dados, eles são alarmantes, sim. Mas os dados de recuperação, os dados na qual a gente devolve essas crianças com suas mães para suas cidades de origem, para a sociedade, eles também são altos. Entendeu? Mas serve de alerta. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes... o profissional que erra um diagnóstico, isso já a gente pega, porque é uma corrida contra o tempo, é uma corrida contra o relógio, né? Quanto antes, né? Quanto antes a gente você conseguir, reagir. Exatamente, é ação e reação. Quanto antes você começar aquele combate, quanto antes você começar o tratamento, a tua chance ela cresce, né, muito. Então, assim, a gente pede para que os pais prestem atenção. Nós temos alguns livros, no nosso site também tem o livro Aprenda a Ler os Sinais, entendeu? É um livro, chama Sinais de Alerta. Então, é assim, importante porque às vezes os sintomas também do câncer eles são similares a outras doenças, né? Sim, sim. Então, às vezes, tá uma gripezinha, uma coisinha. Isso não é nada, isso não é nada. Não tem noção da gravidade. Não tem, exatamente, isso é muito comum acontecer. Então, assim, no nosso site tem o livro, Os Sinais de Alerta, como eu disse, onde te dá uma noção, né, de aonde a gente acender um sinal aqui, exatamente, né? Acender um sinal. Agora é outro detalhe, né? Como chegar a isso nessas comunidades mais distantes? Isso que é complicado. Você precisa aí de uma mudança de mentalidade cultural, né? Sim. Além do transporte, moradia, alimentação, que são coisas fundamentais, tem também os medicamentos. Quer dizer, as crianças também muitas vezes precisam tomar. Sim. Como que funciona isso? Vocês conseguem ajudar também nesse quesito, Fabiana? Conta pra gente. A grande maioria dos hospitais, né, eles acabam fornecendo essa medicação. Quando não fornece, as próprias mães, né, eu acabo orientando para elas poderem ir em UBS, em rede pública mesmo, né, conseguir esse remédio de forma gratuita. Em último caso, se já esgotou todas as possibilidades, a casa compra essa medicação, né? Porque o que não pode é o paciente ficar sem tomar esse medicamento. Essa medicação para poder estar atrapalhando, né, de alguma forma o tratamento. A Denise, a Maria Júlia faz uso de medicamento, fez uso de medicamento, como que foi nesse processo todo? Ela está no antibiótico, mas igual a Fabiana falou, geralmente o hospital sempre fornece pra gente. Eu assim, nunca tive problema, porque o hospital sempre estava me fornecendo. Você não teve nenhuma dificuldade em relação a isso? Maria Júlia fez todo o tratamento pelo SUS também? Sim, você sim. conseguiu ter sucesso aí durante esse processo? Sim, sim. Tá. Tem alguma coisa para comentar sobre isso? Só isso? Só. Falando um pouquinho também de lazer, né, gente? Porque a gente falou de assuntos aqui muito difíceis, mas as crianças e os jovens também têm o direito de se divertir. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do tipo de atividade que vocês proporcionam, passeios, como que é isso? Tanto para as crianças quanto para os adolescentes, né? Sim, a gente acaba sempre organizando, né, algumas saídas da casa. Então, ou em conjunto com a professora, né, que acaba levando as crianças em alguns passeios onde pode proporcionar lazer, mas a questão também do ensino, né? Então, questão da flora, fauna, então vamos no Ibirapuera, vamos no zoológico, também sempre conseguimos ingressos gratuitos, né, para levar as crianças ao teatro, então é uma forma também de distrair tanto o paciente quanto as mães, cinema, né? Então tem muitos que nunca pisaram dentro de uma sala de cinema, né, de um teatro, que acaba sendo um valor que elas não vão ter condições de estar disponibilizando, né, entre uma conta em casa e um cinema, um teatro, elas não vão ter condições de pagar. Então a gente acaba proporcionando esse lazer e todo mundo volta satisfeito, feliz, contente.
preparado mais energia para mais uma etapa, né? Continuar a batalha. E aí você tocou numa parte importante que é essa questão educacional, né? Então é muito importante esse lazer com esse viés educacional, mas tem também a parte de que a criança, quando está fazendo o tratamento, muitas vezes ela saiu da cidade dela, parou de estudar. Né? E aí quando ela volta, quer dizer, ela já perdeu aí um tempão. Pensando nesse aspecto educacional, vocês têm lá também uma preocupação com isso, vocês têm uma sala de estudo, eu queria que o Fábio contasse pra gente como que funciona essas aulas. Então, Fábio. Nós temos a professora, né, hoje se é autorizado e regularizado pelo MEC, essa situação. Então, assim, a professora que nos auxilia, nós temos os computadores na sala, tem a lousa, enfim. Ela faz o acompanhamento da criança respectivo ao ano letivo dela, em que condição ela está de estudo. Ela pode ministrar, né, avaliações, ministrar provas para essas crianças, e quando nós colocamos de volta na cidade de origem, a criança não perde o ano letivo. Então as escolas, tem essa proporcionalidade. Exatamente, elas aceitam, né, nossa documentação, as avaliações da professora, ela aceita e a criança volta para o ano letivo correspondente ao que ela estava cursando na ocasião. Né? Então, assim, a criança ela vem para Casa Ninho, ela não precisa preocupar, vou perder, se ficar em tratamento 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela não vai perder o ano letivo dela. Ela vai continuar então, ela vai continuar estudando, vai continuar amparado, né, pelas instituições, enfim, quando voltar para a sua cidade de origem, né, ela volta com a sua documentação e pode se matricular sem problema nenhum, sem nenhum transtorno nesse sentido. Então, assim, isso foi uma outra preocupação, isso foi uma outra briga que nós tivemos, entendeu? Para tentar resolver essa situação. Porque no início era assim, a criança vinha, fazia 1, 2 anos, ficava aqui, perdia. Quando a gente devolvia, era judiação isso, né? Então, assim, vamos tentar trabalhar, a gente foi achando, vasculhando, procurando caminhos, e que a gente chegou nessa situação de hoje, a gente faz esse trabalho, e assim, a gente, então, tem todo o aspecto aí fora, o aspecto lazer, alimentação, hotelaria, transporte, enfim, tudo, a gente ainda coloca essa criança de volta, né? No ano correspondente à parte de educação, de cultura dela, ela volta para a cidade de origem, sem perder ano letivo. A Denise, a Maria Júlia, durante esse período, ela pôde continuar então estudando? Ela está estudando atualmente? Sim, como que é isso? Aí, às vezes você também traz, né, da escola, como tem a professora, aí você também pode trazer o material, né, pedir a professora do estado de origem, né, da escola, para estar mandando material, e a professora da Casa Ninho vai trabalhando no que a professora do nosso estado, dela, né, passou para ela. Aí quando a gente volta, o Grace falou, leva um comprovante, a escola aceita, né. E a escola aceitou numa boa? Sim, aceita numa boa. Entra em contato, a professora da Maria Júlia já entrou em contato, né, com a professora lá da casa, passou o que precisaria passar para ela. Às vezes algum reforço, não, né, sim, algum direcionamento. É. Aí quando a gente vai, a gente leva, a escola aceita, porque, né, provas, até se precisar, manda, né, passa por e-mail, Fabiana, aí ela aplica essa prova, aí a criança, depois ela passa, leva todo o material, traz caderno, muitas das mães trazem o caderno, né, da escola, aí ela dá continuidade, aí no final ela faz, né, das notas, né, de tudo, né, tudo certinho, a gente leva e é aceitável, né, na escola. Fabiana, falando um pouco da parte psicológica, né, porque durante todo esse processo também é preciso muitas vezes um apoio psicológico. Vocês têm esse tipo de atendimento na Casa Ninho? Vocês fazem um encaminhamento? Como que funciona essa parte? Tá. Na casa nós não temos psicólogos, tá? Como técnico só fica eu como assistente social. Mas esse atendimento é de suma importância, né? Então essas mães e pacientes realizam esse tratamento nos hospitais. Então, o próprio hospital, né, os profissionais identificam, né, e quando essas mães ou essas crianças, né, dão sinais, ou então as mães procuram também, ou até os próprios adolescentes, muitas vezes eles querem, né, isso, em atendimento, eles verbalizam isso, que precisam, né, de Sim, ter claro. esse atendimento. Então, aí eu entro em contato com as assistentes sociais dos hospitais solicitando esse atendimento, e aí não tem problema. Muito bom. Gente,
Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito bom, a gente vai precisar encerrar. O programa Nossa Entidade fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.